Eu separei aqui o capítulo 8 de Romanos para a nossa reflexão. É um capítulo que tem 39 versículos e não é nosso intento fazer qualquer análise muito profunda, teológica, mas um sobrevoo panorâmico desse capítulo para que a gente possa extrair lições preciosas para a nossa vida espiritual, né? Nós temos uma jornada que começou quando nós fomos chamados para perto de Deus, quando a mensagem do Evangelho tocou nossos corações, quando o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos fez nascer de novo no Senhor, e a partir desse momento nós começamos uma jornada. E eu tenho como objetivo principal para que nós nos lembremos de toda a verdade bíblica e espiritual e também prática que temos tido nas experiências com o Senhor. E que esse renovo dessas nosso conhecimento e da nossa experiência com Ele faça nosso coração arder e querer ainda viver um dia mais na presença dEle. Estamos no mundo, o mundo é um lugar inóspito para nós, é como se estivéssemos realmente num grande deserto que precisamos atravessar para chegar em Canaã. Canaã é logo ali. Como era ali para os israelitas que saíram do Egito, era uma jornada de 3, no máximo 4 dias para chegar na terra que manava leite e mel. Mas Deus tinha propósitos na sua caminhada com aquele povo, para aquele povo aprendesse, para aquele povo fosse pedagogicamente instruído e guiado por Deus por 40 anos, para que ao final pudesse compreender os propósitos de Deus. A nossa vida espiritual aqui na Terra podemos comparar como uma travessia do deserto. Seria muito bom se automaticamente, quando fomos salvos pelo Senhor e experimentamos o novo nascimento pelo Espírito, pela água e pelo Espírito, se automaticamente adentrássemos aos céus, né? E já experimentássemos de todo o gozo, de toda a alegria de estar num lugar em que não há mais choro, não há mais lutas e não há mais tristezas nem sustos, como nós bem dissemos. Mas, na verdade, o Senhor nos salvou, o Senhor nos deu libertação dos nossos pecados, domínio do pecado, nos fez filhos dele, mas ainda estamos no mundo. Assim como estiveram nossos antepassados, que já passaram para o Senhor, viveram a vida aqui na terra e agora estão desfrutando da presença do Senhor. Nós ainda não chegamos lá, não sabemos quando seremos chamados à presença do Senhor, mas enquanto isso não acontece, ou que Ele nos chame, ou que Ele volte para nós, nós temos uma jornada. E a nossa jornada, ela não é carnal, mas é uma jornada espiritual. O capítulo 8 de Romanos, ele é um capítulo que eu considero como a cereja do bolo, né? De toda uma caminhada de explanação do apóstolo Paulo a partir do capítulo 1 de Romanos, em que ele vai construindo versículo a versículo, capítulo a capítulo, até chegar no ápice, que é o capítulo 8. E vocês observem aí, eu quero que você acompanhe com a sua Bíblia aberta, para que a gente possa caminhar juntos nessa reflexão. A primeira palavra que aparece, eu estou com a versão da Bíblia Shed, ao meio da revista atualizada, mas eu gosto muito das versões da NVI, da King James, e da Almeida Revista Corrigida.
diz assim, a minha começa assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E as outras versões, elas falam assim, portanto, agora, já não há nenhuma condenação. Essa conjunção, né, essa palavra portanto, voltando lá às aulas nossas de língua portuguesa, né, nós temos o conhecimento que essa conjunção ela sempre vai remeter a um pensamento anterior. Então, quando o apóstolo Paulo ele coloca ali, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, né, como está na NVI, ou na King James, está assim, portanto, agora não há nenhuma condenação. Esse portanto quer dizer que ele está encerrando todo um pensamento daquilo que ele escreveu anteriormente, e agora ele chega numa conclusão que são, na verdade, não é uma conclusão única, mas é uma conclusão que tem muitos pormenores, muitos detalhes, que nós não vamos adentrar em cada um deles, porque seria necessário aí muito tempo dividir essa reflexão em muitas reflexões. Mas quando se fala assim, é porque o apóstolo Paulo ele já ensinou a respeito do problema sério que é o pecado, que o pecado ele destrói, que o pecado ele é universal, né? Quando nós lemos lá em Romanos 3:23, se você quiser voltar comigo nesse versículo que está escrito assim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou seja, ele fala sobre a universalidade do pecado. Todos pecaram, né? Todos nascidos de mulher, todos após Adão pecaram, com exceção, lógico, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nascido de mulher, mas não nascido sob o pecado, livre do pecado. Todos os demais nasceram carregando esta herança maldita do pecado, a universalidade do pecado que atingiu a todos os homens, a todas as pessoas, de todas as raças, de todos os gêneros, né? Homem e mulher, seja branco, seja negro, seja amarelo, seja vermelho, não importa, o pecado atingiu a todos. E ele continua nos ensinando no capítulo 4, sobre a justificação pela fé, né? Nós fomos salvos pelo Senhor, porque a mensagem do Evangelho, ela trouxe muito patente na nossa mente que nós éramos pecadores. E quando coloco que éramos pecadores, eu quero colocar assim, que nós estávamos mortos para Deus, como diz em Efésios capítulo 2. E esse pecado, o Senhor nos mostrou que nós precisávamos de um Salvador, né? O Senhor nos convenceu do nosso estado de putrefação, de podre, nosso coração estava podre. Eu não sei como foi a conversão de vocês, mas a minha conversão em setembro de 88, eu chorava copiosamente, porque o Espírito Santo testificava do meu estado miserável, né? Da minha condição miserável. Isso que Paulo está falando. E a partir daí comecei a entender sobre a justificação pela fé, que bastava que a minha justificação não estava nas obras que eu pudesse fazer para Deus. Não era eu ser bonzinho, não era eu fazer bons donativos. Isso não me salvaria. O que me salvaria era a fé em Jesus Cristo. E então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O capítulo 5 nos ensina isso. Né? O capítulo 6, ele vai adentrar sobre livres do pecado pela graça, né? A maravilhosa graça de Deus. E vai caminhar para
o capítulo 7, ele faz uma analogia, né, do casamento, da lei, né, a questão da lei. O pecado, nós estávamos escravizados, nosso coração obedecendo à lei da carne, né? A lei da carne. Mas o Senhor nos libertou para a lei da vida, o Espírito de vida. E é nesse contexto, nessa caminhada que o apóstolo Paulo faz. Então ele chega agora no capítulo 8 e fala: portanto, agora já nenhuma condenação, agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E eu quero chamar a atenção para essa palavra, né? Agora. Portanto, agora é instantâneo. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Como é bom nós sabermos que nós estamos em Cristo. Acho que travou. Vamos aguardar um momentinho. Olhos espirituais, eu olho para o Weber, eu olho para a Mariane, eu olho para o pastor Manuel, olho para a Janaína, para a Janete, todos vocês que estão aqui, olhando para vocês, eu tenho plena certeza, né, que vocês estão em Cristo. Portanto, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Que maravilhoso, que palavra maravilhosa, né? Que coisa assim, que é para a gente adorar e louvar e cantar e exultar, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? E agora Paulo ele começa a dizer sobre as questões do Espírito, né? Sobre o mesmo Espírito. Se eu vou dar uma lição de casa para vocês, pode ser? Uma lição de casa. Vocês vão contar da leitura de Romanos capítulo 8, quantas vezes a palavra aparece a palavra Espírito, tá? Com a letra E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo, né? Nós somos salvos, já não há mais uma condenação, mas agora, desta parte que vai do versículo 2 até aproximadamente ali o versículo 26, 27, nós vamos ver e perceber que dessa jornada cristã que nós estamos tendo na nossa vida hoje, no século 21, nós não estamos caminhando sozinhos. Como diz o Senhor lá no Evangelho, que Ele não nos deixaria só. Ele não nos abandonaria, mas Ele enviaria o Consolador. Esse Consolador que não veio para... ele veio para estar conosco. E eu queria grifar aqui alguns verbos que mostram esse ministério do Espírito Santo dessa nossa jornada cristã. Olha só. Primeiramente, no versículo 4, olha só. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? A nossa jornada cristã, que estamos caminhando, nós estamos andando com o Espírito Santo conosco. O próprio Deus, manifestado na pessoa do Espírito Santo, está andando conosco. Então, o serviço do Espírito Santo para conosco é andar conosco, né? Nós precisamos do Espírito Santo. É necessário andar com o Espírito Santo.
se fôssemos andar somente pelas nossas pernas, somente pelas nossas forças, somente pela nossa mente, somente pela nossa sabedoria, nós teríamos muitos problemas nessa jornada cristã. Não é verdade? É verdade. Mas como o Espírito Santo anda conosco, isso nos dá um consolo e uma segurança muito grande. Nas nossas tomadas de decisão, como o pastor Manuel bem disse, que precisou há pouco tempo, há poucos instantes atrás, questões de minutos, nem uma hora atrás, tomar decisões importantes. E como o Espírito Santo anda conosco e vai nos guiando. E esse é o outro verbo que nós vamos encontrar nessa perícope aqui, nesse texto. Né? Olha só, o versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo guia. Guia. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de andar em trilhas, né? Em trilha no meio do mato. Eu já tive essa experiência de ter que seguir um guia. Eu não conhecia a região, tive que contratar alguém que conhecesse a região para que ele me levasse até determinado ponto que eu precisava chegar. E nós contratamos aquele guia, e ele sabia qual caminho tomar. Quão duro é quando nós queremos tomar para nós a decisão de nós sermos os nossos próprios guias. Nós nos perdemos, nós batemos a cabeça, nós caímos, porque nós não sabemos o caminho. Há caminhos que para nós parecem ser bons, mas no fim ele vai dar num beco sem saída ou num precipício. Mas o Espírito Santo está conosco justamente para nos guiar. E na prática, nós podemos e devemos contar com o Espírito Santo para todas as facetas que envolvem o nosso viver. O nosso casamento, a criação dos nossos filhos, como lidar com nossos filhos já adultos, como lidar com a vida profissional, como lidar com as questões financeiras. Nós podemos e devemos ter o Espírito Santo como nosso guia. Olha só. O Espírito Santo, ele habita em nós. Versículo 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse tal não é dele. Olha esse verbo habita. Morada. O Espírito Santo, ele tem uma morada em nós. Né? E como ele habita em nós, isso também nos dá segurança. Isso nos dá conforto. Que 24 horas nós podemos estar conectados com a pessoa de Deus. (24 horas, 7 dias por semana, os 365 dias do ano conectados com Deus, porque o próprio Deus habita em nós. E quando essa palavra habita, esse verbo habita, nós podemos trinchar ele para conhecer mais sobre isso daí. Habitar remete para moradia, e moradia remete para governo. Governo remete para domínio, governança. O Espírito Santo, ele vem morar em nós com o intento de nos governar. Governar esse nosso ser, nós que estamos nesse tabernáculo, está para nos governar. Governar nas nossas emoções, governar no nosso corpo,
governar na nossa mente, tomar os espaços. Isso nos dá segurança, isso nos dá graça diante de Deus. É lógico que o apóstolo ele vai nos ensinar aqui que existe uma luta, voltando um pouco do versículo 6, ele diz assim, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que existe, lógico, enquanto nós estamos nesse tabernáculo, que é o nosso corpo, marcado pela corrupção do pecado, esse corpo ele vai tombar. Se você disser para mim que não tem nenhuma certeza dessa vida, eu vou te dar duas. Para você que já é crente. Primeiro, que você é salvo, é uma certeza. E segundo, que você vai morrer. Ponto final. Enquanto estamos nesse tabernáculo, a nossa carne, ela milita contra o espírito milita contra a carne, mas veja só, aqueles que estão no espírito, eles procuram as coisas espirituais, mas aqueles que estão na carne procuram as coisas carnais, mas as coisas da carne não agradam a Deus, mas as do espírito chamam Deus para perto. E ele encerra o versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. No Espírito, ele fala, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Né? É assim, ó. Eu entendo, eu fiz matemática, alguns irmãos já sabem. Então, lá, nós temos lá uma questão da matemática que a gente faz soluções de sistemas, né? Então, os sistemas podem ser solúveis, possíveis, sistemas possíveis e solúveis, ou eles podem ser impossíveis. Não há resposta para aqueles sistemas matemáticos. Então, o sistema que é impossível, ele não pode ter uma resposta, porque ele anula a existência do outro. Vamos trazer para a nossa compreensão o que está escrito aqui no versículo 9, é que aquele que tem o Espírito de Cristo é dele, pertence a ele. Mas aquele que não tem, não pertence a Cristo. Ou seja, não está vivendo ainda essa graça de ser um novo, né? Ter nascido de novo, e ter essa graça de uma nova vida em Cristo Jesus. Essa segurança que começou no versículo 1 desse capítulo, não há mais nenhuma condenação. E o versículo 10, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Não a minha justiça, mas a justiça de Deus. A justiça do nosso Senhor. E ele fala assim, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, também, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha só, outro verbo desse ministério do Espírito Santo e dessa jornada. Eu te dei duas certezas, a sua salvação e que você um dia vai morrer. Mas a outra certeza é que se você está em Cristo, você vai ressuscitar pelo poder do Espírito Santo. Assim como o nosso Senhor Jesus é ressurreto dentre os mortos, nós não estaremos mortos para sempre. Não. O Senhor nos promete que assim como Ele é, nós seremos também. Nós ressuscitaremos.
Que segurança, que maravilha, que graça, que amor de Deus por nós. Esse verbo vivificará. E continuando, né? Veja só, no versículo 15, o espírito de adoção, né? O espírito nos adota. Pelo espírito somos adotados, né? Por esse espírito nós podemos clamar a Deus de uma forma muito terna, de uma forma muito íntima, de uma forma muito próxima, né? Clamamos Abba, Pai, Papai, Paizinho. Eu não tive a experiência de ter um pai presente na minha vida, né? Mas aqueles que tiveram, talvez tenham tido essa experiência dessa proximidade com o pai, de abraçar o pai, de se acalentar no peito do pai, né? De chamar o pai nas situações de perigo, né? Olha só, nós somos adotados e agora nós temos uma intimidade que podemos chamar o nosso Deus, não somente de nosso Senhor, que de fato ele é Senhor da nossa vida, mas podemos chamá-lo também de Pai, Paizinho, clamando, Paizinho. Versículo 16, o Espírito Santo faz o quê? Nessa nossa jornada. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Os privilégios de sermos filhos de Deus. Olha só, a nossa jornada aqui nessa terra, ela é tremenda, é desafiadora. Dia após dia é desafiadora. E há um provérbio lá fora, né, de matar um leão por dia, né? Das dificuldades da vida, né? Mas olha só, o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. Olha, tudo vai passar, tudo vai passar. As questões de família vão passar, as tensões, né? As lutas, as tensões familiares, profissionais, tudo vai passar, mas uma coisa nunca vai mudar, que nós somos filhos de Deus. E como é bom nós vivermos com essa ideia inculcada aqui dentro dessa mente, sabendo eu sou filho de Deus. Eu não quero trazer para vocês, meus queridos, sobre um falso triunfalismo, que uma falsa teologia, que porque você é filho de Deus, nada vai te acometer, nada vai acontecer, nada vai te amonestar. Não, é o contrário. Por causa que você é filho de Deus, você está capacitado para passar por todas as situações da vida. Eu e você podemos passar por todas as lutas, podemos passar por todas as barreiras, e que lá na frente, nada vai mudar uma condição que eu já estou vivendo agora. Sou filho de Deus. E o Espírito Santo testifica, você é filho de Deus. Versículo 17, o Espírito Santo não só testifica que somos filhos de Deus, mas também ele testifica que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O que nos aguarda para a eternidade é a glorificação. É a glorificação. Né? Eu vou abrir um parênteses aqui, só para vocês entenderem. Às vezes, quando eu faço alguma coisa que a minha esposa não gosta, ela está lá na cozinha, mas ela está ouvindo, ela tem um ouvido fantástico. Ela me fala assim, você é feio. E eu falo para ela o seguinte, tudo bem, mas na ressurreição eu vou ser bonito. Eu vou passar pela glorificação. Eu já sou bonito, porque eu estou em Cristo.
eu estou vivendo a vida que o Espírito Santo está vivendo em mim, habitando em mim. Estamos sofrendo agora. Mas, como vai no final desse capítulo, o que podemos comparar essa sofrência toda com aquilo que está reservado para nós, que é a glorificação. Não é verdade? E eu quero dar um pouco mais, né, irmãos, para adentrar no versículo 26. O Espírito Santo nos assiste, né? O verbo aqui assiste de assistência. Porque olha só, também, versículo 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E eu posso comentar sobre isso? É verdade, eu não sei orar, porque muitas vezes eu não estou tendo uma visão adequada da situação, do contexto, da circunstância, e pode ser que aquilo que eu estou orando ao Senhor, que eu estou pedindo, que eu estou clamando, naquele momento, não é a visão adequada, mas o Senhor que sabe. Ele está aceitado no seu trono de glória, e o Filho está intercedendo por nós. O Espírito Santo também nos assiste em nossa fraqueza. O que é essa fraqueza? Essa incapacidade de entender o todo. Nós jamais, olha, você pode, eu estou passando por lutas e às vezes eu não entendo tudo o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. Eu sou fraco no sentido de não saber tudo, mas o Senhor sabe tudo. E o Espírito Santo que habita em mim sabe, conhece. Ele começa a interceder também por nós. Irmãos, que segurança, que graça, que amor do nosso Deus. Que privilégio, que benefícios o Senhor nos dá. E isso nos capacita a passar pelos solavancos da vida, a passar pelas angústias, pelas frustrações, e isso nos capacita a ter um espírito inabalável. Um espírito inabalável, porque o amor de Deus é inabalável para conosco. E aí vem o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né? O triunfalismo, né? O triunfalista, ele pega esse versículo 28 aqui, né? Eu digo triunfalista, aquele que fica citando, olha, o Senhor te fez por cabeça e não por cauda, você tem direito, você tem muitos direitos, você não pode estar rebaixado. Isso é uma falácia. É gente que não conhece a palavra e não conhece a Deus. Que, na verdade, né, quando esse versículo é colocado aqui, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem, ora, vamos nos remeter a todo o contexto interior. Nós estamos em Cristo, nenhuma condenação há para nós. O Espírito Santo vem para habitar, para guiar, para santificar, para interceder. Ora, nesse contexto, tudo vai cooperar para quê? Para o meu bem. E bem aqui não é só a questão material, não. É para que eu permaneça fiel e inabalável para o dia da sua vida. Para o dia que ele vier nos redimir. Para o dia que ele vier para completar todo aquilo que ele tem dito que fará em nossas vidas, que andaremos com ele, que teremos
a presença dele eternamente para sempre. E amar a Deus? Quem ama a Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E me mostrarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e me ama, olha só. Olha como a palavra toda está conectada. Nós amamos a Deus. Porque amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos, a sua palavra, os seus preceitos. Somos fiéis e temos toda essa ajuda. Eu vou colocar ajuda, mas não é bem a palavra certa aí, mas temos toda essa assistência de Deus. Então, quando isso acontece, podemos estar certos que todas as coisas vão cooperar para o bem, inclusive as nossas lutas, inclusive as enfermidades, inclusive os solavancos da vida vão cooperar para o nosso bem. Eu queria entrar aqui numa palavra, mas isso vai demandar muito tempo e eu vou separar para um outro momento para a gente pensar sobre isso, mas só um light aqui, que muitas vezes as lutas e provações é para mostrar para nós mesmos o nosso coração e de como o Espírito Santo quer nos transformar naquelas coisas que precisam ser tratadas pelo Senhor em nossa vida. Mas isso é um assunto para um outro momento. Versículo, para nós irmos terminando, são 8h30, e já terminando mesmo. Quem de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo, versículo 28, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa, ou outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse amor inabalável do nosso Deus. Que segurança, que graça, que poder. Que capítulo 8 maravilhoso de Romanos. Nós demos um sobrevoo. E sobrevoo para nós entendermos que a nossa jornada ela é longa. A nossa jornada é no deserto. É esse mundo. Entendam bem deserto como esse mundo. Lutas e provações. Mas não há mais condenação. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos acusará? Nada. Que o Senhor nos console com essa palavra. Que o Senhor nos anime, o Espírito Santo nos anime nessa jornada cristã. E que toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação seja a Ele para sempre e sempre. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Eu convido você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos para nós orarmos. E se
Deus que sonda os corações, Espírito Santo que sonda os corações, ele sabe como está o meu coração e sabe como está o teu coração. Ele está gemendo com gemidos inexprimíveis de todos os nossos sentimentos, de todas as nossas perguntas, dúvidas, mas sabendo que nós chegaremos lá. Pai eterno, em nome de Jesus, nós te agradecemos por a tua palavra, fiel e verdadeira, poderosa. Obrigado, Senhor, por esse capítulo 8, que foi escrito pelo teu servo Paulo. Ele escreveu sendo inspirado pelo teu Espírito. E como isso nos conforta, como isso nos fortalece, como isso nos aviva a continuarmos dessa jornada cristã, dessa caminhada. Obrigado, Pai, pela salvação em Cristo Jesus e que não há nenhuma acusação contra nós. Obrigado por todo esse ministério do Espírito Santo e nessa caminhada, e que ele habita em nós, e que ele guia, e que ele nos adota, e que ele nos faz filhos, e que ele é realmente o nosso selo, ele é realmente a nossa garantia. Esse poder de ressuscitar-nos. Ó Pai, obrigado. Olhando, Senhor, agora, as nossas lutas não são nada. Nada pode se comparar para que tudo aquilo que está reservado para nós. Obrigado, papai. E que tu esteja fortalecendo, como fortaleceu a mim com essa palavra, cada um dos meus irmãos. Cada um de nós passamos pelas nossas lutas e provações, tu sabes. Levanta, restaura, renova as nossas vidas e faça-nos uma igreja que possa testificar sempre do teu amor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.